Tudo bem, pessoal? Tranquilinho? Continuamos o nosso trabalho aqui da botânica, o grande reino vegetal, o reino das plantas. Então, primeira parte que a gente trabalhou, lembrando na sistemática, na classificação, os 4 importantes grupos vegetais: Bryophyta, Pteridophyta, Gimnospermas e Angiospermas. Beleza, classificação. Depois, seguindo a sequência do nosso material, a reprodução, o importante ciclo reprodutivo dos vegetais. Então, primeiro, lembrando o processo assexual de reprodução, chamada propagação vegetativa, e o importante processo de propagação, onde ocorre interferência do homem. Então, lembrando que na agricultura, hoje, muitos vegetais de importância econômica são cultivados no mundo todo com essas técnicas de propagação, perfeito? Que é um tipo de reprodução sexuada onde uma parte da planta consegue originar uma outra planta. E aí, para poder fechar a parte de reprodução, lembrando que nos vegetais acontece um importante tipo cíclico, tá, de reprodução que a gente já comentou, mas eu estou postando ele aqui de novo, o chamado ciclo haplodiplobionte. Lembra que nós comentamos? Esse importante ciclo, ele ocorre em todos os vegetais. Então, como ele ocorre em todos, a gente vai olhar esse ciclo em cada um dos grupos. Lembrando que você tem nesse ciclo uma fase de esporófito ou fase esporofítica, que por meiose produz esporos, e uma fase de gametófito ou gametofítica, que produz gametas. Por que haplodiplobionte? Porque ocorre o intercalamento de uma fase haploide, que é o gametófito, intercalado com uma fase diploide, que é o esporófito. Ok? Então, importante lembrar que esse ciclo ocorre em todos os vegetais. Então, a gente vai dar uma olhada em cada um deles. A gente começa então lembrando dos musgos, o grupo das briófitas. Olha só a imagem que está aqui. Ó. Plantas de pequeno porte, como a gente já comentou, são tipicamente avasculares, ocorrendo preferencialmente em ambientes sombreados, e por ser avasculares, sendo dados contornos de seiva, certo? São plantas de pequeno porte, cerca de 5 a 6 centímetros de altura, em locais úmidos e sombreados. O que essa figura aqui do lado representa? Então aqui tem a foto, a imagem real, dessa parte verde, esse tapetinho verde aqui embaixo, que é o gametófito, uma das etapas do ciclo, e essa parte superior aqui, esses filamentos que sobem aqui, que dá para ver aqui na foto, que é o esporófito. Tranquilo? O que a gente tem no gametófito? Rizóide, cauloide e filóide. Por serem plantas avasculares, a gente vai encontrar esses termos em substituição a raiz, caule e folha, que seriam óculos verdadeiros. Na ausência dos vasocondutores, você encontra esses substitutos, o rizóide, o cauloide e o filóide. Sobre o gametófito, perceba que ocorre o desenvolvimento, o surgimento do esporófito, esse outro indivíduo do ciclo haplodiplobionte das briófitas. Suspenso por uma haste, aqui na parte superior você tem uma cápsula, cujo interior, por processos de meiose, serão fabricados os esporos. Em condições propícias, essa cápsula se abre, liberando os esporos no ambiente. Bacana. Okay? Então vamos fazer o seguinte, a mesma imagem que você tem no seu livro, no seu material. Perceba aqui, ó, o ciclo reprodutivo desses vegetais. Vamos começar aqui, canto esquerdo, olha aqui, ó, a imagem anterior, certo? A gente está colocando ela aqui de novo. A planta como um todo, com o gametófito junto com o esporófito. Nessa parte superior, que é a cápsula, o que vai acontecer? Nessa cápsula, no seu interior, acontece a meiose formando os esporos. Os esporos são eliminados e caindo esses esporos no ambiente, o esporo como se fosse, né, uma semente, ele germina, originando tanto gametófitos femininos como gametófitos masculinos. Tranquilo? Ah, mas que palavra estranha essa aqui, ó. Anterídeo. Anterídeo, nessa parte superior aqui da planta do musgo, é onde você vai ter o gametângio masculino, ou seja, o local onde vai ser produzido os gametas masculinos. Cuidado, hein? Gameta masculino aqui, ó, chama-se anterozoide, perfeito? Zoide porque ele também é dotado de flagelo. Portanto, como a gente já tinha comentado em aulas anteriores, é um grupo, as briófitas, que na fase de reprodução, envolvendo o processo de fecundação de ninho de gametas, eu preciso da presença da umidade, seja de um solo extremamente úmido, seja com a presença da chuva, porque esse gameta masculino, ou os gametas masculinos, serão lançados no meio e precisam desse ambiente úmido para poder nadar e chegar na parte feminina. Então, olha só que interessante. Do gametófito masculino sai os gametas masculinos, o anterozoide. Beleza. Ao chegar na parte feminina, ou seja, no arquigônio,
onde é fabricado o gameta feminino, tudo bem? Então, nessa parte superior é produzido o gameta masculino da planta masculina. Nessa parte superior é produzido o gameta feminino na planta feminina. Como é que se chama o gameta feminino? Cuidado, oosfera. Então perceba que aqui na botânica os nomes, né, dos gametas mudam um pouco. Esquece espermatozoide e óvulo. Aqui a gente fala de anterozóide, o masculino, e oosfera, o feminino. Portanto, por atração química, esse anterozóide fecunda a oosfera e surge o zigoto e posteriormente o embrião, que com fecundação e divisões mitoses, né, acontece o desenvolvimento. O crescimento desse embrião resulta na formação de uma nova planta, percebendo aqui no cantinho esquerdo, tudo bem? Então, olha só, gametófito com esporófito em cima, o esporófito formou esporos, formou um novo gametófito. Maravilha, a planta cresceu. Como é que surge o novo esporófito? Por reprodução sexuada, por fecundação, surgindo a união de um zigoto, né? Surgindo um zigoto pela união do gameta masculino e feminino, e essa nova planta, ou essa nova etapa do ciclo vital, o esporófito que cresce em cima. Legal? Lembrando que após a formação desses esporos, esse esporófito, onde tem essa cápsula que produz os esporos, essa estrutura aqui seca e desaparece. Qual é a fase predominante no ciclo? A gente já tinha visto na outra aula. Dentre as briófitas, a fase predominante e duradoura é o gametófito. Tudo bem, galera? Então aqui a gente tem um ciclo reprodutivo, o Aplodiplobiont, dentro desse importante grupo chamado briófitas, cujo representante que a gente está usando aqui são os musgos. Vamos um pouquinho para frente para poder fechar aqui. Então, o primeiro grupo briófita fechou, o segundo grupo as pteridófitas. Quem é que a gente está usando como representante? Uma samambaia. Olha só a imagem que está aqui na direita de uma samambaia adulta, beleza? A samambaia adulta é o esporófita. Então, primeira coisa importante, a partir das pteridófitas, inverte a fase dominante. Se no musgo é o gametófito que domina, já numa samambaia, numa pteridófita, é a fase de esporófito que domina. Tudo bem? Aqui, como a gente já tem as primeiras plantas dotadas de vasos condutores, eu já posso falar de raiz, eu já posso falar de caule, que geralmente é um caule subterrâneo, né, em muitos pteridófitos, o chamado rizoma, e aqui as folhas. Olha só que detalhe interessante dessa folha de uma samambaia. Muitas pessoas acham que as estruturas escuras, esses pontos aqui, né, são parasitas, são fungos que estão colonizando essa folha. Na verdade, você tem o quê? Nesses chamados folíolos, vamos botar o nome aqui correto, né? A folha seria toda essa estrutura aqui. Esses folíolos, você tem os chamados soros, ou seja, é nesses soros onde vai acontecer o processo de meiose para a formação de esporos. Já que essa samambaia adulta é o esporófito, o objetivo no ciclo vital desse indivíduo é a formação dos esporos. Para os esporângios, nos soros, por meiose produz os esporos que são eliminados, e quando esses esporos eliminados caem no local favorável, esse esporo germina, formando um novo gametófito. Aqui um gametófito jovem, perfeito, pequenininho ainda, de cerca de 2 centímetros, que muitas vezes a gente vai encontrar com esse nome chamado prótalo ou protalo. Beleza? Nesse exemplo que ele botou aqui, ó, ele está sugerindo um gametófito monóico, hermafrodita, onde você vai encontrar tanto a presença da parte masculina, tudo bem? O arquegônico vai produzir os anterozóides, como aqui na parte superior, legal? Aqui, ó, então, anterozóide, beleza? E o arquegônio, a parte feminina, que vai produzir a oosfera, o gameta feminino. Maravilha. Olha só o que acontece com o processo de desenvolvimento perfeito dessa estrutura. Dessa parte aqui de baixo serão produzidos os anterozóides, que vão fecundar a oosfera que está localizada aqui em cima. Como também é anterozóide, como também é um gameta com a presença de flagelo, por isso que a gente vai observar que Pteridófitas prefere também locais úmidos, sombreados, por exemplo, protegidos pelo dossel de uma floresta. A umidade necessária nessa superfície aqui do gametófito é importante para o deslocamento dos anterozóides em direção à oosfera. Ocorrendo a fecundação, perceba, o gametófito está aqui embaixo, servindo de apoio, e já começa com o desenvolvimento desse embrião, certo? Então, fecundação, surge o zigoto forma o embrião começa a se desenvolver, formando um novo indivíduo, um esporófito jovem que vai começar a crescer até formar uma nova samambaia.
Olha que foto bacana que está aqui embaixo. Uma representação dessa fase inicial da formação de uma nova planta. Na parte de baixo, na base, o gametófito, beleza? Que serve como suporte, o prótalo, o gametófito, para o crescimento de um novo esporófito que está surgindo aqui em cima. O que vai acontecer com o passar do tempo? Essa fase que vai reduzir, secar e desaparecer, e essa nova planta, o esporófito, uma nova samambaia, se desenvolve, formando um novo caule, formando novas folhas, formando uma raiz que se fixa no solo e fechando o ciclo reprodutivo das pteridófitas. Beleza? Então aqui só para resumir, comparando esses dois importantes grupos vegetais. Qual foi uma novidade importante que surgiu a partir de pteridófitas? Inversão do ciclo. A fase dominante é o esporófito, perfeito? E a fase que dura ou que surge numa certa época, para completar o ciclo, é a fase de gametófito que depois desaparece. Uma outra novidade importante desse grupo: plantas de maior porte por qual motivo? É a primeira vez que surgem os vasos condutores de seiva, permitindo uma maior eficiência no transporte da seiva, uma cutícula mais espessa com proteção desses vegetais. Perfeito? Tanto é que esse grupo chamado Pteridota foi um grupo importante que dominou o nosso planeta no período carbonífero. Na época, por exemplo, dos dinossauros, esse grupo vegetal era que dominava as florestas naquela época. Tranquilo? Então, para fechar essa parte da reprodução, perfeito? Essa parte 2 da reprodução, a parte 1 a gente comentou um pouco os tipos de reprodução. Nessa parte 2 a gente viu o ciclo reprodutivo nos musgos e o ciclo reprodutivo numa samambaia. Próxima aula, seguiremos para gimnospermas e angiospermas. Fechou, galera? Um abraço, até a próxima.